Foi? Terceiro ano? Agora a gente vai começar a apostila 4. Vamos aprofundar o que a gente já sabe de MRUV, correto? Nós fizemos um vídeo falando sobre MRU e MRUV. Agora nós temos aqui a missão, nós temos aqui o objetivo de professor e aluno de nos aprofundar em movimento retilíneo uniformemente variado, que é aonde eu tenho a minha aceleração. Essa minha aceleração ela vai ser diferente de zero, ou seja, o meu corpo vai variar de velocidade. Não quero mais falar sobre isso, isso já está massivo demais. Essa informação eu faço questão de repetir muito no nono ano, eu faço questão de repetir muito no primeiro ano, mas para vocês não. Como é que nós vamos fazer esse exercício? Matéria já está dada. Eu dei em vídeos anteriores, falei massivamente sobre MRUV. Professor, eu não tenho essa matéria, eu comecei a me dedicar aos estudos agora, na quarentena, agora que eu tomei vergonha na cara. É digno de sua parte pensar assim, não é o correto, mas é digno. O que eu faço se a matéria já está dada? Os vídeos estão no YouTube, se você quiser assim... Se você quiser começar a assistir desde os começos dos vídeos da quarentena, começa lá no capítulo 2, capítulo 3, agora a gente já tá no capítulo 6 da apostila. Pode começar, dê tempo ao tempo, aumente o seu tempo de estudo em casa, mas aqui agora a gente já vai começar a fazer os exercícios de MRUV. Caso vocês subir os vídeos um pouquinho, vocês também vão encontrar um vídeo que eu acho que ele foi feito pro primeiro e pro segundo ano, que fala de MRU e de MRV. Vou falar sobre aceleração, falo sobre essa fórmula, falo como que essa fórmula origina essa e como essa fórmula origina essa e essa, que é a fórmula horária da velocidade, fórmula horária do espaço, e essa daqui é a fórmula de Torricelli, que é quando eu tenho situações que não são me dados os tempos. Eu quero falar, antes da gente começar os exercícios, relembrar para vocês o nome dos movimentos quando eu tenho a minha aceleração negativa e a minha velocidade negativa. Quando nós estávamos estudando o MRU, antes de ir para os finalmente, antes de ir para a hora H dos cálculos, nós conversamos sobre o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Era o seguinte, dado um sentido para onde que está indo o meu movimento, da esquerda para a direita, todo mundo que vai da esquerda para a direita, está indo no movimento progressivo, correto? Logo, quem está vindo ao contrário, eu estou fazendo um movimento retrógrado. Então esse cara, algebricamente falando, em méritos de cálculo, ele vai ter velocidade negativa, correto? E quando eu tenho um carro que ele está acelerando, agora eu falando de MRU, quando eu tenho MRUV, perdão, agora quando eu tenho um carro que ele está acelerando, ele está ali com o pé no acelerador, ele está caindo sob força da gravidade, ele está tendo a sua velocidade aumentada, ele tem a sua aceleração positiva. A gente aprendeu que esse movimento é um movimento acelerado. E quando esse carro está parando, freando, ele está tendo a sua variação de velocidade da maior para menor, a sua velocidade está diminuindo, a gente fala que ele está em um movimento retardado, logo a sua aceleração é negativa. Mas não. Tá pegando aqui, Cauane? Para eu dar esse exemplo aqui, tá? Alunos em geral, a maioria tem essa dúvida. Olha só, Cauane, o sentido da minha pista é esse daqui, ó. Correto? Vou colocar aqui, ó. Aqui é o meu espaço 0 e aqui, arbitrariamente, um espaço qualquer, um espaço 10. O sentido da minha pista é pra lá? Bota o número pra cima. Botar um número pra cima? Uhum. Tá bom? E aí, Cauane, eu tenho um corpo que ele sai daqui com uma velocidade qualquer, vou colocar aqui de 2 metros por segundo, e ele chega aqui, Cauane, ó. Ele vai chegar aqui com a velocidade de 6 metros por segundo. Esse cara, ele tem o quê?
Ele está com aceleração positiva, porque ele está em um movimento progressivo, porque ele está indo a favor do sentido. E ele aumentou de velocidade. Então, além do seu movimento ser progressivo, a sua aceleração sendo positiva, ele está em um movimento acelerado, correto? Então, agregando todos os conhecimentos que nós temos de MRU e MRUV, nós vamos dizer que esse corpo está no movimento progressivo acelerado. Correto? Progressivo. Eu não vou colocar tudo, senão não vai estar. Ele está no movimento progressivo acelerado. Correto? E se fosse ao contrário, Cauane? Ele saísse daqui com a velocidade de 6 e chegasse aqui com a velocidade de 2. O movimento dele continuaria sendo progressivo? Continuaria, porque ele ainda está no sentido. Mas continuaria sendo acelerado? Não, ele passaria a ser o quê? Retardado. Porque apesar de estar indo no sentido da pista, esse carro está freando. Ele pode ter visto um cachorro, um cabrito, um pedestre atravessando, um radar, um semáforo. Correto? Ele pode estar indo no cruzamento e para. Agora ele está aqui. Progressivo. Retardado. Ah, retardado, bocho. Não, olha só como que eu fiz esse gráfico errado. O quadro errado. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu só corrigir aqui. Nada demais, não. Vou só trocar a ordem aqui, ó. Vou colocar essa velocidade aqui negativa. Vou trocar aqui, perdão, ó. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou colocar aqui a velocidade, aqui a aceleração. Aí mais... é que eu vou colocar menos. Só para ficar mais didático. Velocidade progressiva, velocidade positiva, aceleração positiva, progressivo acelerado. Velocidade positiva, que ele está indo no sentido da aceleração negativa, progressivo retardado. Agora a gente vai inverter esse cara. Esse corpo, ele chegou aqui porque ele saiu daqui. Ele saiu daqui e veio pra cá. Logo, a gente vai ter essas duas opções. Com velocidade negativa, esse cara tá com um movimento retrógrado. Vou até colocar logo aqui, ó. Retrógrado e retrógrado. Qual situação que é essa daqui, Cauane? Ele tá num movimento retrógrado retardado ou retrógrado acelerado? Acelerado. Essa posição daqui, que a sua velocidade aumentou, né? O que eu teria que fazer aqui? Nem trocar, né? Eu poderia até falar assim, ó. Ele tá com... a gente poderia até falar assim, ó. Ele tá com uma velocidade F e uma velocidade inicial tal que a velocidade final ela seja menor... Oi? Não vai pegar, Não tá pegando? Vou falar assim. Sendo que a velocidade final seja menor do que a velocidade inicial. Pode ser 1, 4, 2, 10... 1000, 2000. Foi menor. Correto? Fórmulas. Tá aqui. Não vou perder muito tempo explicando. Ah, mas eu tenho que explicar. Gente, vai lá no vídeo anterior de MRUV. Capítulo 5. Tá tudo lá explicadinho. Terminando de preencher o quadrinho. Né? Chu, conceitual 3. Escreva as funções horárias para cada um dos movimentos. As funções horárias, função horária para cada um dos casos. Um rapaz pilotava sua moto com uma velocidade de 20 metros por segundo, quando precisou acionar o freio repentinamente, parando a moto em 5 segundos. Cara, a gente vai usar essa fórmula daqui, correto? Vamos só elencar os dados aqui, ó. A velocidade inicial que ele tava era 20 metros por segundo, correto? Ele freou a sua moto, movimento retardado. Logo a sua aceleração ela vai ser
negativa, 5 metros por segundo. O que significa isso? A cada segundo que passava, sua moto perdia uma aceleração, uma velocidade de 5 metros por segundo. No primeiro segundo ela passou a ser 15, no segundo segundo ela passou a ser 10, 5 e parou. Só esses os dados que eu vou ter, porque nessa fórmula o que eu vou ter de variável é esse cara e esse cara. Esses caras são dados. Logo, a função desse movimento vai ser que a velocidade final vai ser igual a 20 menos 5t. Aí a gente pode cair assim, em quantos segundos ela vai parar? Correto? Ela vai parar quando a sua velocidade for 0, né? 0 é igual a 20 menos 5t. 5t passa pra cá, 5t é igual a 20, t vai ser 20 por 5, 4. Mas a gente consegue fazer essa conta de cabeça, né? 20, 15, 10, 5, 0. Não tem mistério, né? B. Partindo do repouso. Partindo do repouso, velocidade inicial igual a quanto? 0. Partindo do repouso, um avião precisa atingir uma velocidade de 360 metros. Então a velocidade final aqui vai ser 360 metros. Não, velocidade final não. É velocidade final sim. 360 metros por segundo. Para percorrer uma pista de 2.000 metros, ele já dá o espaço. Não dá tempo pra gente. O que a gente vai fazer agora? Eu gosto de colocar aqui. Correto? Por quê? Desde que, se ele tem que percorrer 2.000 metros, eu posso ter esse cara como espaço final e ter um espaço inicial igual a 0. Ou então eu ter aquele discernimento que eu falei no outro vídeo, de passar esse cara pra cá e transformar ele em ΔS. Correto? Aí isso daqui ficaria. Depois eu apaguei esse C4 aqui. Desço ele pra baixo um pouco. Aí isso daqui ficaria que o espaço final desse movimento seria igual a 0. A velocidade inicial também seria igual a 0. Então não tem porquê. Igual a aceleração. Que é a aceleração ele queria. Não. Tá muito feio isso daqui. Tá muito feio mesmo. Deixa eu ver. Função, eu escrevo as funções horárias. Espaço final. Eu poderia colocar até isso pra ficar mais bonito. A velocidade final que era 3. Meu Deus do céu, tá muito feio mesmo. Deixa eu dar uma resposta. Só pra gente não perder tempo. Tá confuso mesmo. Conceitual 3. Quantos minutos de vídeo, Chuchu? 13h30. Oi? 13h40. Isso aqui mesmo, ele usa velocidade final é igual ao quadrado da velocidade inicial, essa fórmula daqui, mais 2 vezes passar para cá, a aceleração vezes o ΔS. Aí ele vai colocar 360 ao quadrado é igual, isso daqui é 0, não tem por que eu colocar, mais 2 vezes a aceleração vezes 2.000. Isso daqui vai virar 4.000, aí a gente consegue achar aqui a velocidade. A única coisa que essa questão ela tá te pedindo é para que você coloque ele na fórmula. Correto? O que eu queria falar com vocês? Eu queria descer isso aqui pra baixo. Quem tá fazendo aqui? Copia essa questão aqui, enquanto eu apago. Pra eu continuar a fazer o resto ali, só pra eu não sujar o meu quadro mais. Cadê o pano?
Copiem aqui rapidinho. Pronto, copia rapidinho não, né? Pausa e copia. CZ4. Chu, olha o que a contextualizada 4 fala. Eu tenho um automóvel que vinha com uma velocidade escalada de 72 km por hora e ele é freado em 20 segundos. Quando ele começa a frear, ele tem que frear 20 segundos para que o carro dele pare. Aí ela tá perguntando qual que é a aceleração desse automóvel durante a freada. A gente vai calcular com isso aqui. Aceleração é igual a delta V sobre delta T. Ele tá parando, correto? Então essa aceleração ela vai ser negativa, correto? A sua velocidade aqui ela tende a ser negativa, correto? Não importa o Paranauê que vai dar. A velocidade desse cara inicial era 72 km por hora e a final era zero. Variação aqui é negativa. Por isso, logo vai dar uma acelerada. A variação de velocidade aqui vai ser negativa. Variação de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final zero, inicial 72. 0 menos 72, menos 72 km por hora. Correto? Então vou ter menos 72 e ela parou aqui em 20 segundos. Preciso fazer essa conta? Não, por quê? Eu preciso ter a minha velocidade em quê? Metro por segundo, ela tá aqui, ela tá em quilômetro por hora e ela tá em segundo. 72 km por hora, são quantos metros por segundo? 20, perfeito. Então eu tenho menos 20 metros por segundo em 20 segundos. Opa, maneiro, né? 20 por 20, Então a aceleração dele é 20 metros por segundo quadrado. A minha vontade como professor é que você olhasse para essa questão e olhasse um carro que estava a 72 km por hora, freio em 20 segundos. 72 km são 20 segundos. 72 km por hora são 20 metros por segundo. 20 dividido por 21, alternativa, letra D. Se você fizer essa questão assim, nem de vestibular é muito fácil para ser de vestibular. Chu, contextualizada 5 aqui para vocês. Troca o piloto a tinta dessa caneta aqui pra mim. Não, deixa que eu troco depois. Contextualizada 5. É dado um movimento cujos espaços, medido na trajetória em metro a partir de uma origem, varia em função do tempo conforme a seguir. Aí é dado o movimento pra gente. O espaço final desse movimento vai ser igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2. Determina o espaço, a velocidade e a aceleração escalar. Não tem porquê, né, Chu? Espaço. Qual que é o espaço inicial, Connie? Qual que é o espaço inicial? Não sei, botou alguma coisa? Olha aqui. A fórmula, ela representa essa fórmula daqui. O que representa o meu espaço inicial aqui é o 10. É 10 metros. O que mais que ela pergunta? Ela pergunta a velocidade inicial. Qual que é a velocidade inicial? Menos 2? Não. Velocidade inicial é menos 2 sim. Menos 2 metros por segundo. Qual que é o movimento desse cara? Retrógrado. Ele está vindo contra o sentido. Velocidade negativa. Aceleração escalar. Qual que é a aceleração desse cara? A aceleração ela ficaria aqui, né? Então aqui ela tem um zoom aqui, ó, que eu não preciso colocar. É 1 metro por segundo ao quadrado, então. Correto? Matei A? É só isso. Ela quer que você... por isso que esses exercícios chamam exercícios conceituais. Ele não está te cobrando nada além dos conceitos. Correto? B. Escreva a função horária da velocidade escalar. A função horária é essa função daqui, ó. Então, essa daqui é a função do espaço. Essa daqui é a função do espaço. Essa daqui é a função do espaço. Essa daqui é a função horária. E essa é a atitude do Thiago. Então eu tenho que ter essa velocidade, essa função, velocidade final
é igual. O que esse mais tá fazendo aqui? Agora que eu percebi que isso aqui tem que ser igual. Igual a velocidade inicial mais aceleração sobre t. Sendo que esse cara e esse cara que vão ser as minhas variáveis. O resto são valores dados. Velocidade inicial é menos 2, aceleração 1. Então, a velocidade final desse cara vai ser menos 2 mais t. Tá entendendo? C. A posição, que é isso? Verifique se o móvel muda de sentido. Por quê? Esse cara daqui, ó, é uma equação de segundo grau. Qual que é o gráfico da equação de segundo grau? Quando eu tenho esse cara negativo daqui. Isso aqui é o A. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Deixa eu te mostrar por que isso é uma equação de segundo grau. Matemática, crianças. Eu dou aula de matemática pro terceiro ano. A equação, a função do primeiro grau, ela é uma função f de x, desde que eu tenha ax ao quadrado mais bx mais c. Correto? O que mais que eu sei sobre a equação de segundo grau? Vou fazer aqui. Quando eu tenho o meu A positivo, a parábola, a concavidade dela é voltada para cima. Quando eu tenho o meu A negativo, a concavidade dela é voltada para baixo. Correto? E quando eu não tenho o meu A, quando eu tenho o meu A igual a zero, ela não é uma função do segundo grau, ela é do primeiro. Então, essa daqui vai ser a função do espaço pelo tempo. Correto? Aí ela tá perguntando quanto que ela vai trocar de sentido. Porque olha só, nesse cara daqui, ó, aqui é o espaço zero, né? Sendo que esse cara desce pra cá. Esse aqui é o meu espaço zero. E esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, nesse momento aqui dessa trajetória daqui, ó, ela tá no movimento retrógrado. Quando chega aqui, ela passa a ter um movimento progressivo. Correto? Então ela tá perguntando em que momento ela vai trocar de sentido. E é justamente, ela troca de sentido quando a velocidade dela passa a ser zero. Faz sentido? Isso vai fazer sentido pra você quando eu tenho uma caneta sendo jogada pro alto. Uma caneta sendo jogada pro alto. A velocidade, o espaço pelo tempo, ele vai ser esse daqui, ó. Vamos supor que seja a altura que eu jogo ela. Aqui ela tem 1 metro de altura. Aí eu lanço ela sobe para 2 metros. Correto? Ela sobe para 2 metros e depois ela desce aqui. Aí aqui é o tempo que ela demora. E quanto que ela troca de velocidade? Aqui, ó, que é o ponto mais alto onde que ela tá. Ou um carro aqui que está em movimento progressivo. O ponto mais baixo que ele vai estar ali da trajetória vai ser justamente quando a sua velocidade for igual a zero. Então esse carinha daqui, vou fazer a C de verde aqui, que aqui não vai dar, aqui vai dar sim, né? A C não vai dar, vai ser quando a minha velocidade for igual a zero. E a minha função da velocidade, horária da velocidade, ela vai ser V é igual a menos 2 mais T, e quando esse cara é zero, eu tenho que T é igual a 2, que esse T simplesmente passa pra cá. Eu vou ter esse cara daqui igual a zero, aí esse menos 2 passa pra cá, fica positivo. Depois de 2 segundos. Pausa o vídeo, volta de quando eu tô começando a explicar isso. Eu nunca expliquei sobre isso pra vocês, nem no vídeo passado, é a primeira vez que eu falo sobre isso. Nem nos exercícios, quando eu tava vendo esses exercícios, nem na parte de teoria falo sobre isso, mas é um conceito importante. É um conceito muito cobrado nos vestibulares? Não, mas é um conceito importante que é legal vocês saberem. Chu, isso aqui não é contextualizado no 91 não, isso aqui é contextualizado no 9. Uma revista especializada em automóveis, em uma de suas notícias, informa sobre o lançamento de um carro elétrico que, segundo a empresa fabricante,
fabricante é capaz de ir a 0 a 100 km em 3 segundos. Eu sei que carro que é esse que vai de 0 a 100 em 3 segundos. O nome desse carro é Bugatti Veyron. A aceleração média imprimida no automóvel nesses 3 segundos é de aproximadamente... Gente, esse exercício eu não quero fazer com vocês, mas pelo simples fato dele ser essa fórmula daqui. Mas é algo que eu quero que vocês pratiquem em casa sozinho. Não vou fazer, mas eu vou dar a resposta. E eu vou te falar o passo a passo para você chegar a esse tipo de resposta. Se fosse em sala de aula, eu daria tempo para vocês fazerem, ia de mesa em mesa, vendo qual que era o proceder que vocês estavam fazendo, aí depois eu ia resolver. Se quiser fazer isso, pode, mas olha só, se quiser também ir pausando o vídeo e tentando o passo a passo, faz. Porque tu vai usar aqui que a aceleração vai ser igual a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Mas olha só o BO que tu vai encontrar aqui, Cauane. A variação de velocidade dele é 100 km por hora, correto? De 0 a 100. Tu vai ter que converter isso para metro por segundo. Não é 36 metros por segundo. 36 metros por segundo seria 100 km por hora. Não é o caso. Mas tu vai ter que pegar esse 100 e tu vai ter que dividir por 3,6. Tu dividindo esse cara por 3,6, tu acharia que velocidade é essa em metros por segundo, correto? Tu faz aí no teu caderninho bonitinho a continha. E depois o meu ΔT, que seria 3 segundos. Essa conta daqui, ó, eu até sugiro que você faça. É 100 dividido, tu faz assim, 100 dividido por 3,6. Isso daqui então, ó, seria 100, é assim que eu gosto que vocês façam, 36 sobre 10. Aí eu falo assim, olha, tem um 1 aqui em cima daqui, ó. Então isso daqui seria 100 multiplicado por 10, que dividia 36. 100 por 36 é a mesma coisa do que 100 vezes 10 dividido por 36 é a mesma coisa do que você dividir por 3,6. Eu motivo vocês a fazer esse tipo de conta. Aí o resultado desse carinha daqui, ó, seria 27,7 metros por segundo. É um númerozinho feio, mas ele andou 27, ele variou a sua velocidade 27,7 metros por segundo em 3 segundos. Aí novamente você ia para o lápis com essa questão. 27,7 dividido por 3, o resultado exato disso daqui é uma dízima que vai dar 9,2333 reticências. Como a questão ela está perguntando aproximadamente, é a letra E, que é 9,3. Para esse vídeo, não quero ficar perdendo meu tempo fazendo essas divisões complexas que eu gastaria aqui 2, 3 minutos para fazer, mas é algo que vocês, como vestibulando, tem que ter no sangue. Tem que estar treinado. Trocou, acho? Hã? Não, trocou não, tá fazendo. Ah, já caiu já, né? Deixa eu ver a outra. Chu 11. Delícia, hein? Gente, pilô cheio é a 8ª maravilha do mundo. Uma partícula em movimento retilíneo desloca de acordo com a equação. A equação é essa daqui, Calane. A velocidade dela vai ser menos 4 mais t. Ela sai do espaço. Não, ela está com a velocidade menos 4 metros por segundo, movimento retrógrado, e a sua aceleração é 1. Correto? Movimento retrógrado acelerado. Correto? Aí ela está perguntando assim, ó. Em que V representa a velocidade escalar em metros por segundo e T representa o tempo em segundos a partir do instante zero. O deslocamento dessa partícula é... Cara, a gente vai ter que usar essa fórmula daqui, ó, para saber o deslocamento dela. Mas com essa fórmula daqui a gente já tem alguns dados. Quais dados que a gente tem, Cauane? A gente tem que a velocidade dessa tiazinha daqui vai ser menos 4 metros por segundo. Correto? A aceleração dela vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. E ela quer saber
o deslocamento dessa partícula no intervalo de 0 a 8 segundos. Então o tempo é 8 segundos. Correto? Tempo 8 segundos. Essa fórmula daqui, ó, vou escrevê-la aqui, ó. É S. Só para eu explicar de novo. Isso, porque eu quero bater nessa tecla de novo ainda. Porque, Cal, por ela estar perguntando qual que é a variação de espaço, você pode cair no erro de tentar fazer por essa fórmula daqui. Mas tu tem aceleração ok, a velocidade inicial ok, mas tu não tem a velocidade inicial. Mas, quando eu passo esse cara pra cá, ó, esse tiozão daqui fica espaço inicial, espaço final menos espaço inicial, que vai ser igual a esse cara daqui. Mas esse espaço inicial, esse espaço final menos o espaço inicial é o quê? É a minha variação de espaço. Então a variação de espaço é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa fórmula é uma fórmula válida. Falei sobre isso no vídeo passado e torno a falar com vocês. Agora é só jogar na fórmula, né, Chico? A variação de espaço vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração é 1. O tempo aqui é 8 ao quadrado sobre 2. Show! 4 vezes 8, quanto é que é? 32. Olha que só, Calane. 32. 8 ao quadrado é 64, correto? 8 ao quadrado é 64. 64 dividido por 2 é 32. Chu, me explica aqui. O resultado disso daqui é 0. Me explica. O que aconteceu aqui? Você fala assim, porra, tá errado, né? Ela tinha uma velocidade. Ela Ela se deslocou. Por que ela tá com a velocidade 0? Por que o deslocamento dela foi 0? Chu, deslocamento é diferente de distância percorrida. Qual que é o deslocamento desse pilo aqui? Depois, 1, 2, 3. Qual que é o deslocamento desse pilo depois de 3 segundos? 0. Por quê? Porque ele estava aqui no espaço 4 e ele voltou para o espaço 4. Agora, sendo que eu joguei ele a 1 metro de altura, a distância percorrida foi 1, 2 e o deslocamento foi 0. É diferente. São coisas completamente diferentes. O que isso pode ser aqui? Isso pode ser uma pedra que foi lançada para o alto, correto? Ela foi e aqui é o tempo. Isso daqui seja o espaço. Aí ela foi aqui a uma determinada altura, correto? E em 8 segundos, essa pedra chegou no ponto mais alto e depois voltou ao chão. Onde que a gente vai estudar melhor isso daqui? Próximos capítulos. Capítulo 6, que nós estamos, é MRU. Capítulo 7, gráficos do MRU. E o próximo capítulo, capítulo 8, é queda livre. E depois, se eu não me engano, é lançamento oblíquo e lançamento horizontal. A gente vai estudar melhor esse em lançamento horizontal. Correto? Minutos de vídeo, Chu? 33, vai dar 34. Eu encerro por aqui. O exercício que eu iria fazer era o 12, mas 33 minutos de vídeo é muito vídeo. Tente fazer o 12. Outro exercício também que eu tinha marcado para fazer nesse vídeo era, marca na sua apostila para você fazer, é o 14 PUC Rio, 15 PUC Rio, a 20 da Mackenzie e a 25, que é uma questão aprofundada da UERJ. Beijos.